O Evangelho e a Música, com Elvis Tavares, direto de Portugal. Olá pessoal, graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo, voltando Elvis Tavares. A nossa fala de hoje no O Evangelho e a Música terá como fonte alguns trechos da canção Pra Cima Brasil, música bastante conhecida desde sua gravação em disco no ano de 1991 pelo cantor João Alexandre. Inevitavelmente, o cerne da canção Pra Cima Brasil esbarrará na política estabelecida no sistema governamental vivido no território brasileiro. Se você quiser se deter no sentido literal da canção Pra Cima Brasil, constatará a indignação do seu protagonista com a classe política do país, principalmente nos versos "Homens com tanto poder e nenhum coração, gente que compra e que vende a moral da nação". Mas se contextualizar com o nosso momento político, você certamente terá o pensamento linkado à midiática Operação Lava Jato e à inédita prisão vergonhosa de figuras parlamentares muito famosas e que durante muito tempo permaneceram asseguradas numa medonha sensação de impunidade. Mas você pode ainda confrontar as palavras do verso "Homens com tanto poder e nenhum coração, gente que compra e que vende a moral da nação", agora com os termos do verso "Onde andará a justiça outrora perdida?", até mesmo porque alguns efeitos voltados à justiça já puderam ser vistos no Judiciário Nacional, ainda que a fórceps em alguns casos. Mas olha só, a Bíblia dá lições didáticas sobre tais fatos, ou seja, desatinos cometidos por governantes inescrupulosos, quando você vê o desempenho de vários reis de Israel e de Judá, quando alternavam governos democráticos e antidemocráticos, e por que não dizer governos teocráticos e não teocráticos, governo onde Deus estivesse acima de tudo e governo onde Deus fosse totalmente ignorado. Mas eu preciso meditar com você sobre uma outra frase inquietante da música Pra Cima Brasil. A frase é a seguinte: existe uma chance de ser novamente feliz. Se a análise da frase "existe uma chance de ser novamente feliz" for colocada sobre o prisma político nacional, fatalmente sugerirá a indagação: mas quando o Brasil teve um governo que tenha deixado o povo feliz? A música Pra Cima Brasil foi gravada, como eu disse, no ano de 1991. Você saberia dizer o nome do presidente do Brasil nessa época? Eu, porém, vos digo: Fernando Collor de Mello era o presidente eleito pelo voto direto do povo após a redemocratização da política brasileira. Após 2 anos de mandato, foi condenado por crime de responsabilidade, renunciando antes mesmo de sofrer o impeachment. Teria sido essa desilusão política, logo após o povo ter recuperado o direito de votar, que influenciou o autor a compor tais versos? Se você analisar a miúde a questão temporal da letra da canção Pra Cima Brasil, poderá até se assustar com a atualidade de seu tema. Mas por que o país mergulhou nesse caos político? Para responder essa questão, o fator metafísico registrado na letra da música Pra Cima Brasil terá que vir à tona, porque no entendimento do que preconiza a música de João Alexandre, somente voltando os olhos para Deus, o justo juiz, haverá tal chance. E ao falar nessa desilusão com um governante humano descrito na música Pra Cima Brasil, você encontrará eco na Bíblia nas sapientes conclusões de Salomão, quando diz que quando os justos governam, alegra-se o povo, mas quando o ímpio domina, o povo geme. Mas não se poderá, por incrível que pareça, culpar-se somente os políticos carcomidos pela corrupção, uma vez que as Escrituras atestam também um paralelismo religioso na expressão "tal sacerdote, tal povo". Os sacerdotes são perversos e por isso o povo é perverso. Concluindo, entender a frase "existe uma chance de ser novamente feliz" pode não ter muita aplicação se você relacioná-la com o panorama político brasileiro dos últimos anos, porque a maioria dos governos eleitos diretamente pelo povo tiveram milhões de recursos para movimentarem suas campanhas até a vitória nas urnas, e nem sempre o retorno foi percebido pela população. E é nisso que a letra de Pra Cima Brasil se apoia. Mas será que um presidente eleito sem a pompa e a circunstância costumeiras dos presidentes anteriores poderia fazer diferença para a nação? Será que assim o Brasil teria a chance de ser ineditamente feliz? Elvis Tavares falando de Portugal para o programa De Bem com a Vida com Anderson Marques. Que Emmanuel seja convosco.